Fala conosco nesta manhã, como você já tem falado, manifesta o teu poder e graça, dando sensibilidade à tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos falando sobre o reino de Deus. A gente, quando eu comecei, foi o último domingo, se não me engano, dia 24 de novembro, último domingo de novembro, nós falamos sobre o reino de Deus e nos propomos falar sobre dois aspectos. E o primeiro aspecto foi edifício de Deus. E o segundo aspecto, lavoura de Deus. E nós deixamos para falar devido ao tempo hoje. Semana passada nós estivemos aqui, pastor João conosco, e estava conversando até com o Diego, estava conversando com o próprio João. Parece até que a gente combinou, porque ele fez um adendo muito bom dentro daquilo que a gente tiver colocado, e foi um parênteses muito legal, ou seja, dentro do assunto que nós estamos trabalhando, né, ao longo desse tempo. Eu disse a ele: deixa o Espírito Santo usar você, meu amigo, fique em paz. E o Espírito Santo conduziu ele de forma assim bem perfeita. Bem, então hoje eu faço com lavoura de Deus. Eu queria relembrar o texto com vocês, relembrar do ponto onde paramos, para que a gente possa seguir de uma forma bem organizada, tá bom? Então o texto-chave que estamos usando é 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. E eu vou reler o texto com vocês agora. Então, quem quiser acompanhar lendo, 1 Coríntios 3, 1, 11. Quem quiser ouvir, esteja atento para que não se perca aí. A tradução que eu estarei utilizando será a King James 1611. Então, 1 Coríntios 3, do 1, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim na minha tradução: E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Versículo 4. Porque, enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo, senão ministro pelo quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Versículo 7. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fica atento como se edifica sobre ele. Versículo 11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós utilizamos esse texto base e falamos um pouco sobre a primeira parte do texto, que vai falando sobre homens carnais e homens espirituais. E a gente vê que a explicação disso acontece no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, capítulo 2, e ele fala que os homens carnais não compreendem as coisas de Deus, né? Mas os homens espirituais conseguem discernir bem todas as coisas. E aqui ele já começa dizendo que os coríntios, devido às situações que eles estavam passando ali, e pela divisão que estava acontecendo entre eles, que Paulo não poderia falar com eles como homens espirituais, mas apenas como homens carnais. Havia contendas, havia divisões, havia invejas, então ficava difícil para trabalhar como espirituais, se eles não conseguiam suportar coisas tão naturais e responder de uma forma tão diferente, que não era o caso da situação deles. E quando nós falamos na semana sobre o edifício de Deus, nós fizemos uma comparação, nos colocando como edifícios de Deus. E falamos que existem 3 fatores básicos que levam os irmãos a naufragar na fé. 3 fatores básicos que fazem com que os irmãos falhem e não continuem nem permaneçam na presença do Senhor caminhando. E desses 3 fatores eu falei: desconhecimento, que a construção é grandiosíssima e pesadíssima, ou seja, para que o Senhor nos chamou é algo muito pesado, é muito além da nossa capacidade, e por isso Ele deixou conosco quem? O Espírito Santo, para que nos capacitasse, nos conduzisse, nos auxiliasse. Então muitos irmãos desconhecem que a obra é grande, que a obra é pesada, e elas entram
e querem viver o Evangelho de qualquer forma, mas esquecendo que Jesus disse que é necessário negar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz. Senão não tem como continuar e desenvolver esse trabalho grandioso, porque esse trabalho não é feito por capacidade humana, é feito por graça. O outro ponto foi o uso da fundação incorreta. Nós sabemos que o único fundamento do texto que acabamos de ler fala sobre isso, que deve ser posto, é Jesus Cristo. Mas tem pessoas que colocam essa fundação, essa confiança no homem, colocam nos pastores, colocam na própria igreja, colocam em determinadas situações, e quando vem situações que vão decepcioná-la, ela, meu mundo caiu. Por quê? Porque na sua fundação, a sua base não estava onde deveria estar. Você vê pessoas que muitas vezes você encontra pessoas que estão afastadas da igreja, está afastada, porque estava lá, a igreja estava dividida, estava dando, então a fundação dela não era Jesus. O pastor pecou, o pastor, quando estamos fundamentados em Jesus, nós sabemos que podem correr rios, não é isso? Bater ventos, não é isso que a palavra fala? Mas se estivermos edificados na rocha, e lógico, essa rocha é Cristo Jesus, essa casa não desaba. Tá? E um terceiro ponto desse edifício que nós falamos foi o uso de materiais de péssima qualidade. E quando falamos de materiais de péssima qualidade, nós atrelamos a uma vida de oração insatisfatória, uma vida de oração que não condiz com a realidade do discípulo, uma vida de leitura da palavra que é simplesmente por um mero ler ou um mero bater cartão. Não se tem uma meditação, não se tem uma aplicação na sua vida, não se verifica, não se analisa, né? Não busca corrigir as rotas da sua caminhada pela orientação da palavra. Então não tem como suportar, não tem como ficar. A oração é para ser feita de forma que venha a haver edificação e colaboração com o que o Pai estabeleceu, não com o que você deseja. E às vezes nós oramos somente pensando no que queremos, no que precisamos, no que gostamos, no que almejamos. E não tem a ver com isso. Somos colaboradores dele, o texto também fala sobre isso. Se somos colaboradores dele, significa que ele tem um plano e eu tenho que me atrelar, me adequar ao plano que ele estabeleceu. Então a minha oração deve ser: Senhor, faça-se a tua vontade. E aí dentro de todos esses conceitos, o Senhor vai abençoando também a minha vida. Porque eu sou, aí eu disse até para vocês no dia, como aquele boi que está trilhando trigo, né? Cujo objetivo do boi não é se alimentar do trigo, mas é arar a terra. Mas no devido serviço ele se alimenta também. Então o motivo do boi estar ali não é comer, é trabalhar, mas ele come. Então é a nossa história. O nosso motivo nessa terra não é ser abençoados e conquistar ou adquirir bens nessa terra. Mas no decorrer do trabalho que estamos desenvolvendo, isso pode acontecer. Entende? Então foram esses pontos que nós usamos basicamente semana passada. E o intuito dessa primeira abordagem foi a despertar os irmãos para que não se repetissem esses erros e corrigir o que tem que ser corrigido, para que não venham naufragar na fé como muitos naufragaram. Então, reanalisar, observar a sua conduta, a sua vida, a sua postura, ver o que precisa ser melhorado, se é seu tempo de oração, se é seu tempo de busca, se é justamente a fundação, seja realmente Jesus, é Ele que está realmente na base da sua vida. Realmente você tem noção do trabalho que é, o trabalho é pesado, e eu disse a vocês também na vez que eu disse, o trabalho é pesado não é só pelos desafios que temos que enfrentar, mas porque a oposição é muito grande. A oposição é grande porque nós nos constituímos inimigos do mundo. Jesus disse isso muito claro em João capítulo 17, dizendo: Pai, livra-os do mal, né? Livra-os do maligno, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. E nós sabemos que aqueles que se tornaram amigos de Deus, automaticamente se tornaram inimigos do mundo. Então uma oposição é muito grande. As trevas estão contra nós, o sistema mundano está contra nós. Então essa oposição torna essa obra pesada. Mas a graça nos capacita a prevalecer em todos esses desafios que temos que enfrentar. Então é um resuminho do que nós falamos aí sobre o edifício de Deus. E tratando hoje sobre a lavoura de Deus, essa abordagem de hoje, ela visa, na verdade, identificar fatores que nos manterão firmados, arraigados em Cristo Jesus e que nos ajudarão a ter uma vida frutífera. Então, diferente do outro processo, o outro processo visava nos falar fatores que poderiam nos fortificar para não naufragar. Esse vem para nos fincar mais em Jesus, nos adentrar mais nele de forma que venhamos frutificar. Tá bom? Então agora a coisa tem mais a ver com frutificação do que com permanecer apenas em Cristo Jesus.
Quando a gente fala de lavoura, é bem interessante, né? Eu dei uma pesquisada, fui dar uma pesquisada sobre essa questão de plantio, de lavoura e tal. E eu comecei a fazer a pergunta: quando a gente pensa em plantar, e lógico, uma plantação de grande escala, uma plantação realmente que produza frutos, o que devemos pensar em primeiro lugar? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei: o que devemos pensar? E a primeira coisa que me veio foi no solo. Temos que pensar no solo onde vamos plantar. Mas eu falei: será que é o solo? Aí, continuando orando, eu falei: Senhor, não é o solo, tem alguma coisa aí. E aí me veio a seguinte resposta. Na verdade, a primeira coisa que precisamos pensar é na qualidade da semente. Então, todo cidadão que vai plantar, e plantar em larga escala, ele tem que pensar na qualidade da semente. Por que na qualidade da semente? Porque ele pode investir muito, a semente não sendo de boa qualidade, ele vai ter prejuízo. Aquela lavoura não vai à frente. Isso tem o que a ver conosco? Então, se a gente fosse colocar em termos de fatores, vou citar 3 fatores também, ou 3 pontos que poderiam realmente nos levar a uma comparação com a lavoura de Deus. A primeira característica seria a qualidade da semente. Quando falamos na qualidade da semente, nós temos 2 situações para analisar. Primeira, é o tipo de evangelho que pregamos. Porque somos semeadores. A palavra não faz uma comparação dessa conosco. Nós semeamos a palavra. Então, se nós semeamos a palavra, a gente tem que analisar que tipo de evangelho estamos pregando. Que tipo de testemunho estamos dando. Porque esse testemunho e essa semente desse evangelho que estamos lançando irá gerar ou uma lavoura sadia, ou uma lavoura doentia, ou às vezes não vai nem germinar. Então nós temos que ter cuidado com o que estamos falando. Uma coisa que Jesus sempre nos alertou foi para que nossas palavras estivessem atreladas com a nossa vida. Certa vez, lá em Mateus, no capítulo, eu só vou citar, vocês anotem, por favor, Mateus 7, do 16 ao 18, ele diz que conhecemos as árvores pelos frutos. E a gente tem visto que a igreja tem se distanciado disso. A igreja tem analisado dons. Eu ouvi um comentário no livro Lendo com Natanael ontem, o livro Discípulo. Nós temos tirado um tempo para ler juntos esse livro. E o Juan Carlos Ortiz, ele fala uma coisa bem interessante. E dons tem a ver com presentes, né? E ele faz uma comparação de nós como árvores. Ele fala: imagine chegarmos numa árvore e procurarmos um anel, procurarmos um relógio e perguntarmos à árvore: por que você não tem anel? Por que você não tem um relógio? Você não tem algo de valor? Aí ele falou: porque ninguém colocou esse anel no lugar, ninguém colocou esse relógio no lugar. Então, não é dela. Alguém tem que colocar nela. Foi o que o Senhor fez comigo e com você, com os dons. Os dons não são nossos, mas Ele colocou esses dons em nossas vidas para serviço dEle, para a glória dEle. Mas se perguntarmos a uma árvore, vamos dizer, uma macieira: por que você não tem maçã? Ela não tem como responder porque não tem maçã, porque ela existe para produzir fruto, e o fruto da macieira é a maçã. Então é papel dela gerar esse fruto. No meu caso, no seu, os dons pertencem ao Senhor, mas temos frutos para dar. E os frutos, amor, paz, longanimidade, são nossos, gerados pelo Espírito Santo, porque somos nós que frutificaremos isso, capacitados e incentivados pela ação da graça de Deus. Mas somos nós que manifestaremos esses frutos. E nessa pregação do Evangelho, nessa caminhada, é que vamos revelar isso. E isso despertará nas pessoas o interesse pelo Evangelho verdadeiro. E se assim continuarmos nesse trabalho, essas pessoas elas vão buscar seguir aquilo que nós estamos ensinando. Então a tendência dessas pessoas é frutificar desta forma. Um outro ponto que a gente poderia ver sobre a semente diz respeito agora a cada um de nós, diz respeito ao nosso próprio coração. Às vezes temos um coração mau, um coração que não germina corretamente.
não um coração que não se permitiu ser transformado pela graça de Deus. Então, o fruto não é gerado. E somos aquelas mesmas pessoas, uma semente na terra que não morreu. Você lembra que Jesus diz em João capítulo 12, versículo 24, se a semente caindo na terra não morrer, ela não dá fruto. Porque a semente, para que ela possa frutificar, para que ela possa se tornar uma grande árvore, ela tem que morrer. Gente, isso é muito interessante. A gente estava aqui orando, a gente estava cantando, e teve uma música, não lembro qual foi a música exatamente, e na minha oração eu estava falando: Senhor, me perdoa. Me perdoa por muitas vezes contaminarmos a pureza do Evangelho. Como assim contaminarmos a pureza do Evangelho? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando somos chamados por Cristo para servi-lo, qual é a nossa função no Evangelho? No geral, evidenciar Cristo. Não é isso? É necessário que Ele cresça e que nós venhamos. Mas às vezes nós contaminamos o Evangelho porque queremos o tempo todo ressair, aparecer, deixar a nossa marca, deixar a nossa identidade, deixar a nossa maneira. Irmãos, isso não é morrer. Morrer tem a ver com desaparecer. Tem pessoas queridas que nós amamos e que não estão mais entre nós hoje. Elas desapareceram. Tem a lembrança, tem a saudade, mas não existem mais. Nós, como sementes do Senhor, precisamos morrer. Não existe mais. Não pode haver a minha identidade, a minha característica, a minha maneira. Não pode haver. A maneira é dele, a glória é dele, a graça é dele, a invenção é dele. Ele tem que aparecer. E isso com a contaminação do Evangelho. E a gente vê muitas vezes locais que está lá a placa e está a figura de um casal ou de um pastor. Irmãos, temos que desaparecer. Jesus tem que ressair. E senão as pessoas vão ficar atreladas a mim. Pô, eu gosto de Jacques. Pô, o Jacques prega legal. O Jacques é um cara de gente fina. Eu tenho que desaparecer. E se eu manifesto alguma característica agradável e boa, saiba que essa característica não é minha. É fruto do que foi gerado pelo Espírito Santo em mim. E é isso que tem que ressurgir. Porque a glória dele, ele é as primícias. A ele todo louvor, toda oração é sempre. Tudo que eu faço, eu vou apontar para ele. Porque as pessoas, quando virem a minha bondade e vão ver bondade em mim, precisam ver bondade em mim, para a glória do Pai. Mateus diz isso: brilhe a vossa luz diante dos homens para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então não é que para que as pessoas falam você é bom e falam, não, é para a glória dele. Somos sal na terra, somos luz no mundo para a glória do Pai. Então nós, como semente, precisamos morrer. Então, dois aspectos: a qualidade da semente, o evangelho que estamos pregando, e outra, a semente que somos, que precisa desaparecer para que ele ressurja. E o segundo ponto agora entra a qualidade do solo. Sim? Primeiro analisamos a qualidade da semente e depois vamos ver a qualidade do solo. Às vezes o solo precisa de correção. Às vezes o solo tem um pH muito baixo, muito ácido, ou muito alto, muito alcalino. Precisa ser corrigido, né? Às vezes o solo é muito duro, isso tem que ser arrado, cavado, escavado, né? É muito resseco, tem que ser constantemente irrigado. Tem que trabalhar com o solo, né? E o solo diz respeito ao local onde a semente vai ser colocada, não é isso? Então, no nosso caso, é o ambiente onde essas pessoas estão vindo. Então, que ambiente é esse? O ambiente é o ambiente de igreja. A qualidade da igreja, a qualidade do local que as pessoas vão estar, deve favorecer o crescimento. E quando eu falo a qualidade da igreja, não são espaços, logicamente vocês entendem disso, mas a qualidade da recepção, da graça, do amor, da liberdade que nos tem de errar, de desenvolver, de crescer, de serem aconselhados, de serem acompanhados, de serem acolhidos. Esse ambiente é que promove o favorecimento. Era isso que Jesus oferecia. Aquelas prostitutas, aqueles publicanos, aqueles pecadores, porque estavam num ambiente tão religioso que tinham que ficar à margem
porque eram colocados à margem, e Jesus oferece um terreno de compaixão, de amor, de compreensão e traz para perto. E aquilo favorece o quê? Surgir vida num lugar improvável. Surgir vida no meio de pecadores, como surgiu. Prostitutas que se tornaram mulheres de bem. Publicanos que devolveram o roubo que tinham tido. Você entende? Então o meio favoreceu a transformação daquelas pessoas. Então o meio que nós temos que oferecer também tem que gerar transformação. Às vezes não será um meio como um todo, mas será um meio na sua ação, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se colocar. A sua própria casa pode ser um meio disso, de recepcionar com graça, com alegria, com prazer. O estar com a pessoa, o andar com a pessoa, isso são meios, isso refere-se à qualidade do solo que nos levará a brotar e germinar. Eu primeiro usei um exemplo, foi o exemplo de Jesus. Eu poderia usar o exemplo de Atos, capítulo 2, 42 a 47. Todos estavam unidos, um só pensamento, um só coração, havia temor, né? Comiam juntos, faziam refeição juntos. E aquele ambiente de graça impactava os que estavam fora, e o Senhor ia acrescentando mais e mais pessoas, e as que viam iam sendo edificadas. Ambiente de graça. O Paulo cita em 1 Coríntios 14, 26, que quando estiverem juntos, um tem salmo, outro cânticos, não é isso? Palavras de consolo. Ele repete isso também em Efésios, capítulo 5, 19 a 21. Então, ambiente que promove crescimento, promove graça. Essa qualidade precisa haver mais. Porque não é só a qualidade da semente, é todo o ambiente pelo qual a semente está inserida, para que ela possa ser regada, para que ela seja cuidada, para que ela tenha liberdade para se desenvolver. E isso depende de uma ação nossa também. Então, uma semente de boa qualidade, num solo de boa qualidade, tende a frutificar, crescer de forma correta e se desenvolver. Então, que nós possamos analisar isso e também refletir em nossas vidas. Se não somos uma semente de qualidade, a pergunta é: por que não somos? Há durezas, há resistência. O que é que nos impede de crescer? Se ela não morrer, fica como que o texto diz de João 12, 24? A semente que é no solo, se não morrer, fica só. Mas se morrer, essa dá muito fruto. Então, se dá muito fruto, significa que tem muitos outros até lá. Né? Então, às vezes nós nos isolamos, nós sofremos, nós passamos determinadas situações, não porque fizeram com a gente, é porque a gente não quer morrer. A gente quer continuar manifestando aquilo que somos. Não podemos. Temos que desaparecer. E o terceiro ponto, e esse ponto eu vou me estender um pouco mais, que é o combate às pragas. Para que a lavoura também ela possa se desenvolver de forma adequada, temos que combater as pragas. Pesquisando um pouco sobre pragas, nós sabemos que toda lavoura está suscetível ao ataque delas. Devido a isso, algumas medidas devem ser tomadas. Uma medida mais comum é o uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele realmente é nocivo à saúde se não for usado da maneira correta, dentro daquilo que foi estabelecido, dentro da quantidade, tem toda uma norma, tanto de uso como de desinfecção. Então, se as pessoas não sabem usar ou não usam de forma adequada, realmente vão trazer prejuízo ao meio ambiente e vão trazer saúde. Mas tem a sua importância devido às pragas que afetam. E é interessante que esses agrotóxicos existem basicamente 4 tipos: herbicidas, inseticidas, fungicidas e bactericidas. Em resumo, combate o que é visível e o que não é visível, né? Coisas visíveis, como insetos e plantas daninhas, que são visíveis. Os fungos, inicialmente não são, porque eles vão por esporos e depois que manifestam. As bactérias também, no caso, não são visíveis. Então, eu separei para analisar isso em 2 aspectos básicos. Então, nós temos pragas invisíveis e pragas visíveis. Na nossa comparação, o que seria uma praga invisível? Ou melhor, desculpa, vou começar logo pela visível. O que seria uma praga visível? Eu vou começar logo pelas ervas daninhas. Né? O que são ervas daninhas? São plantas que estão naquele ambiente prejudicando, roubando os nutrientes de outro. Vampiro. Né? Uma planta vampiro.
Às vezes, dentro da igreja, às vezes dentro do contexto da igreja, há plantas daninhas. Homens, mulheres que não conseguem compreender a verdade e começam a sugar da outra pessoa. E atrapalha o crescimento dela, a ponto de fazê-la perecer. Ou ficar raquítica. Às vezes ela não morre, mas ela não desenvolve. Porque o que foi sugado dela impede o crescimento e o desenvolvimento dela. Isso acontece. Então, isso é uma praga visível. Então tem que ser retirado. Porque não pertence a essa lavoura e não compete ela estar naquele meio. Né? Lógico que é difícil trabalhar com a erva daninha. Então tem que haver herbicidas específicos. Né? A gente vê que muitas vezes pessoas desse tipo, elas agem com falsos conselhos, falsa amizade, falso carinho, e ela vai se entretendo no meio. Por isso que nós temos que estar atentos. Um outro ponto de uma praga visível é a questão de insetos. O inseto, ele não faz parte da lavoura, não é isso? Ele vem voando, e se encontrar uma lavoura favorável, e se de acordo com aquilo que ele vai, ele vem. E o inseto aqui, na verdade, muitas vezes, que eu fiz uma comparação meio grotesca, mas só para entender, são algumas notícias ou comparações de serviços que a gente olha e fala, tá bombando, então deve ser desse jeito. E a gente vai distorcendo aquilo que Deus falou. Amados, a diferença de dons é a diferença de ministérios. O que significa? Que nem todo ministério é igual. Ministérios são diferentes. Por que são diferentes? Porque Deus estabeleceu isso para a edificação da igreja, para que cada um se desenvolva. Às vezes nós queremos trazer para a lavoura formações ou maneiras de ser de um outro meio. Isso vai contaminar a lavoura e a lavoura não vai desenvolver. Porque o que Deus tem para nós é específico e muitas vezes não compete com aquilo que está sendo desenvolvido em outro local. E não foi Deus que mandou. Foi um vento que soprou e às vezes a gente... Quanto às invisíveis, eu digo respeito às deficiências do nosso próprio caráter. Porque não é visível, está dentro. Tá? E essas dificuldades do caráter nos atrapalham. Porque às vezes nós somos insubmissos, mas mostramos a aparência de submissão. Às vezes nós somos mentirosos, mostramos que somos bonitinhos e falamos a verdade. Nós somos invejosos e dizemos que não somos. Né? Causamos contendas, mas às vezes achamos que não. Esses problemas internos afetam e muito o desenvolvimento também da lavoura. Então, logicamente, tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido. Às vezes não é nada desse tipo, mas é uma decisão tão terrível que ela sozinha se atrapalha. Né? Uma timidez tão absurda que ela também não consegue desenvolver. Soberba, orgulho, falta de domínio próprio são questões de pragas invisíveis que interferem no rebanho e às vezes prejudica não só ela, prejudica aqueles que estão em torno dela também. E isso logicamente impede dela ouvir e consequentemente conversar de forma adequada, termina reproduzindo aquilo que não convém. Às vezes gera seus próprios caminhos dentro do desenvolvimento e acha que estão desenvolvendo. No caso desse tipo de praga interna, como é que a gente poderia lidar com ela? Erva daninha, a gente busca tirar do meio. Né? Inseto, a gente tenta aniquilar. Né? O joio, né? Sim. Tem uns que não tem como, né? Só fortalecer mesmo, esperar dar o fruto. Só no dia da colheita. Ainda vai lá ainda, né? E essa interna tem um papel que a gente pode fazer, tem um mecanismo. Os mecanismos que estamos usando não quer dizer que vai dar resultado 100%, mas são mecanismos para combater, tá bom? Então a gente tentando combater, eu estabeleci aqui 3 classes de agrotóxicos para resolver as pragas internas. Primeiro, a opinião. A segunda, o conselho. E a terceira, a ordenança. Lógico que isso só vai funcionar no ambiente discipulado. Fora isso, não funciona. A opinião era muito ampla. A opinião
Todo mundo pode dar. Eu estava conversando com o Diego sobre uma determinada situação da vida dele. E eu dei a ele uma opinião. Ele pode tomar N caminhos. E opinião não tem peso, é opinião. Não é uma coisa... Não, porque já que sua opinião... Eu opinei como qualquer um outro poderia opinar. É uma coisa muito ampla. Né? E ajuda porque você pode ter um outro pensamento, talvez uma outra ideia que você não tinha. Então a opinião serve para isso. Não tinha pensado nisso. Vou pensar, ou não, vou refutar, porque ele também não pensou nisso. Opinião. Mas é uma outra ideia. O segundo é o conselho. O conselho já é uma coisa mais pesadinha. Por que mais pesadinha? A gente está conversando com um casal e o casal lá tem uma situação do esposo com a esposa e eu chego com o esposo e falo: meu nome, ouça sua esposa. Você tem um conselho para você com sua esposa. Às vezes a gente está tão cheio da gente, a gente está tão certo, mas dá uma paradinha, ora Senhor. Não vai refutando logo de cara, não. Para por mim. Por que o conselho tem um peso? Porque eu tenho vivido isso. Então eu tenho um conselho de uma coisa que eu estou vivendo. Então o conselho está fundamentado naquilo que eu já estou vivendo. A diferença do conselho e da opinião é essa. A opinião é uma coisa que você tem uma ideia, às vezes você não vive. O conselho você tem que dar aquilo que você conhece, que você vive. Por isso que há um certo peso no conselho. Então você para assim, ih rapaz, como o cara está andando ali. É melhor ouvir. Olha o resultado que ele está tendo. Então por isso que o conselho tem um peso maior. Mas ainda assim a pessoa, na ordenança, a pessoa segue se quiser. Né? É livre para escolher. E o último ponto é a ordenança. A ordenança não há escolha. Por que não há escolha? Normalmente a ordenança está referida a uma correção de rota. Então, exemplo, a pessoa está lá dirigindo com a carteira vencida ou sem carteira. E aí eu encontro a pessoa e falo: beleza, tudo bom, como é que tá? Beleza. Rapaz, passei por um agora, não tinha uma blitz ali, mas eu consegui escapar mesmo. Está com o documento vencido, não, minha carteira está vencida também. A partir de hoje não dirija mais. Em nome de Jesus eu estou determinando, não dirija, estou te ordenando, dirija. Porque você está errado. Ele pode fazer, mas ele já está agora assumindo consequências, porque foi dada uma ordem precisa. E agora foi colocado, ficou pior ainda, o peso ficou maior. E a ordenança, às vezes, ela não tem a ver só com uma correção de erros visíveis. Às vezes tem a ver com uma coisa do caráter que você não está enxergando. Às vezes, o ano todo eu vou viajar e a gente fala: não viaje não. Mas por quê? O que é que tem a ver? Comecei a orar para saber por quê. Então, mas isso diz respeito às pragas internas. Insubmissão, sem saber exatamente onde está caminhando, com quem está falando, com quem está lidando, quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Eu falo as pessoas que trabalham com você, quem está falando, não é questão de autoridade, não. Estou falando de tempo de caminhada. Não é autoridade, quem trabalha com autoriza, é tempo de caminhada. Será que fulano, para dizer que a maior sobre mim daria essa orientação? Aí você tem que pesar. Porque foi dito, não. Então, a gente leva em consideração alguns fatores para entender ou para agir dentro daquilo e a gente submete. Porque a gente sabe que, independente de qualquer coisa, a gente sempre explica para vocês: existe um que é superior a todo mundo. E esse é quem? E a gente sempre ensinou. Se eu estiver errado, me corrija aqui agora. Ainda que o seu líder queira o seu mal, sumiu. Porque quem cuida de você? Deus não dá vazão a rebelde. Nem tudo que parece certo é certo. Guardem essa frase. E dentro desses pontos, a gente começa a observar que o mundo, então, ele está entrando na igreja, tá? Estragando a semente, estragando o solo, tá? E enchendo de praga. E o mundo dentro da igreja, a igreja também já misturada, lógico, o Senhor tem guardado, lógico, a muitos. A gente costuma perceber o seguinte: muitos irmãos irão perecer.
infelizmente. Não só o mundo, mas muitos irmãos irão perecer. E eu pergunto a vocês, o julgamento nosso será diferenciado dos irmãos, dos que não conhecem a Cristo Jesus, não se renderam a Jesus? Será diferenciado sim, com mais rigor. Porque a palavra diz antes não conhecer, ou seja, o negócio para a gente é mais pesado ainda. Por isso que diz aqui, mais é dado, mais o quê? Cobrado. Mas eu pensei, eu não senti, eu não gostei. Tudo volta lá para o texto, capítulo 3, versículo 1, vós sois carnais. E explicando um pouco, e vocês pensam assim, as pessoas que estão em Cristo Jesus, que não vivem conforme que Jesus determina, e aquelas que nunca conheceram porque não quiseram conhecer, né? Foram rebeldes, elas vão ser condenadas por quê? Eu vou contar uma história para explicar melhor, tá bom? Por que as pessoas vão ser condenadas. Essa história diz que aconteceu no faroeste, pode ser que seja apenas invenção, né? É o seguinte, tinha um cidadão que ele havia cometido um crime e ele estava preso e estava condenado à morte. E aí, como era um jovem conhecido da sociedade, né, que cometeu um delito, talvez de cabeça quente terminou matando a pessoa, as pessoas compadecidas enviaram cartas ao governador apelando. Então várias pessoas mandaram cartas escrevendo, apelando ao governador que aquele cidadão fosse solto, fosse perdoado e não fosse morto. O governador recebe aquela carta, analisa e fala, eu vou dar uma oportunidade para esse cidadão. Só que o que o governador faz? O governador se disfarça de pastor, né? Bota aquelas coisinhas assim bonitinhas dos reverendos americanos, né? E é interessante que ele colocando aquilo ali, ele vai lá na cadeia, e quando ele chega na cadeia, ele bota a carta dentro da Bíblia. Jovem, aqui dentro é uma oportunidade para você. E ele começa a cuspir, xingar o reverendo, sai daqui, tá bom de bater. Mas jovem, aqui dentro está a oportunidade. E o jovem agressivo, começa. E ele temendo a segurança dele, ele vai embora. Aí o carcereiro chega assim para o jovem, você é burro, viu? Burro? Era o governador que estava aqui, que foi dar sua carta de perdão. E aí chega o dia da execução, né? Está o cidadão naquele lugar lá já para abrir o alçapãozinho, cortando o pescoço, e tem o momento da última palavra que ele vai dar. E ele vira para os jovens e fala aos jovens, principalmente aos jovens, né? Olha, eu não estou sendo morto hoje pelo crime que eu cometi, mas eu morrerei daqui a alguns minutos pela oportunidade de perdão que eu não aceitei, que eu rejeitei. Então, se a gente for observar, essa é a realidade do mundo, e essa é a realidade nossa da igreja. Nós seremos condenados não porque o Senhor olhou o nosso pecado e falou, você é merecedor do pecado. O pecado já foi resolvido. Jesus pagou um preço que ninguém poderia pagar. Mas a condenação vem pela rejeição do perdão e da graça que foi derramada sobre nós. Por isso que para nós será mais pesado. Porque nós temos a oportunidade de lidar com essa graça de uma forma mais visível. Nós temos um ambiente de graça para a restauração. Amados, a igreja foi o solo que o Senhor preparou para o nosso desenvolvimento. E quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas com suas dificuldades, com suas diferenças, com seus pensamentos, com suas ideologias, né? Mas esta igreja, quando eu consigo enxergá-la com o olhar de Cristo Jesus, eu consigo ser edificado. Porque foi assim que Jesus andou entre nós, se envolvendo, se relacionando com todos nós, sabendo em quem deveria obedecer e que voz deveria ouvir. Assim sou eu e você. Vamos caminhar no meio da igreja, com toda diferença, mas temos que saber quem temos que ouvir, como temos que nos portar, qual o serviço que temos que desenvolver. Você é pastor? Desenvolva seu serviço. Você não é? Desenvolva o serviço. Faça o que deixa você fazer para a glória dele e suma e desapareça. Não é reconhecido? Glória a Deus. Tem que entender o que Deus quer. No dia que entendemos isso, nós iremos crescer e frutificar como temos que ser frutificados, amados. E a glória do Senhor resplandecerá. E aí, o resultado será
estar com Ele naquele grande dia. Amém, amados? Eu peço que Deus possa aprofundar esse conhecimento sobre o reino de Deus em nossas vidas. Nós temos falado muitas coisas, nós temos ministrado a vocês muitas coisas. Se vocês fizerem um ajuntamento daquilo que foi dado, analisar, trazer para a sua vida, com certeza você vai terminar o 2019 muito diferente. Porque a transformação não vem pelo que você ouve, vem pelo que você faz com o que você ouve. Então, que vocês possam pensar nisso e desenvolver. Palavras estão vindo, né? O que é que estamos fazendo com isso?